colocar o resultado desse teste aqui no laudo? Encontrei uma escala na internet, achei ela super legal, mas não tem padronização para o Brasil. Posso colocar no laudo? Posso usar um teste desfavorável na avaliação neuropsicológica? Será que eu posso colocar esse relatório escolar dentro do laudo? Eita! Dúvidas e mais dúvidas, que acho que são extremamente frequentes para quem trabalha com a neuropsicologia. Fique nesse vídeo aqui comigo até o final para eu te ajudar a responder todas essas questões. Meu nome é Sara Cassimiro, sou neuropsicóloga e quero te ajudar na organização do seu consultório neuropsicológico. Mas para isso, a minha mensagem precisa chegar a neuropsicólogos clínicos e você pode me ajudar. Já curte aqui esse vídeo, já deixa um like para mim, porque ajuda bastante o nosso trabalho. E se você puder, se inscrever no nosso canal, porque daí é um incentivo a mais para eu continuar fazendo vídeos aqui toda semana para você. Ative também o sininho para receber todas as notificações, pois você pode acabar perdendo um vídeo novo que aparecer aqui no canal. Quem aqui não ficou na dúvida de que tipo de instrumento que você pode ou não utilizar na avaliação neuropsicológica, né? Que você pode ir lá e colocar no laudo de avaliação neuropsicológica. Aposto que todo mundo, né? Mas para nossa sorte ou azar, o Conselho Federal de Psicologia publicou uma nova resolução sobre o assunto, que é a Resolução 31 de 2022. E eu vou aqui mostrar para você e comentar alguns pontos importantes sobre essa resolução. Então aqui está a resolução do Conselho Federal de Psicologia, você consegue dar um Google e achar toda essa resolução para você ler, inclusive eu aconselho você fazer isso, tá? Então, resolução número 31, de 15 de dezembro de 2022, que estabelece diretrizes para a realização de avaliação psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo e regulamenta o sistema de avaliação de testes psicológicos, SATEPS, e revoga a resolução antiga que a gente tinha, que é a número 9 de 2018. Então vamos entender um pouquinho dessa resolução. No capítulo 2, que fala das diretrizes básicas para a realização de avaliação psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, é colocado assim, ó. O artigo 2 fala que na realização da avaliação psicológica, a psicóloga e o psicólogo devem basear sua decisão obrigatoriamente em métodos, técnicas e instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para o uso na prática profissional da psicóloga e do psicólogo, ou seja, em fontes fundamentais de informação. Então, olha só, o que é uma fonte fundamental de informação? São métodos, técnicas e instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para a nossa prática como psicólogo. No artigo 3, inclusive, isso é falado, que tipo de método e técnica e instrumento é considerado como fonte fundamental de informação. Então vamos lá, são testes psicológicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia para o uso profissional da psicóloga e do psicólogo, então isso é considerado, portanto, uma fonte fundamental de informação. Além disso, entrevistas psicológicas e de anamnese, que são aquelas entrevistas que a gente faz no início, né, das sessões. Por exemplo, eu trabalho muito com criança e adolescente, e aí eu faço entrevista com os pais logo na primeira sessão. Então, sim, é considerado uma fonte fundamental de informação. Além disso, protocolos ou registros de observação de comportamentos obtidos individualmente ou por meio de processo grupal e ou técnicas de grupo. No artigo 4, fala-se também que, a depender do contexto, a psicóloga e o psicólogo podem recorrer a procedimentos e recursos auxiliares, que aqui é chamado de fontes complementares de informação, na avaliação psicológica, que consistem em, então, além das fontes, que são chamadas de fundamentais, nós temos também as fontes complementares. Quais são as fontes complementares? Técnicas e instrumentos não psicológicos que possuam respaldo da literatura científica da área, que respeitem o código de ética profissional do psicólogo e as garantias da legislação da profissão. Então, sim, você pode utilizar instrumentos que não sejam reconhecidos exclusivamente para psicólogos, desde que exista um respaldo científico para você estar utilizando aquele instrumento. Outra fonte também complementar de informação são documentos técnicos, tais como protocolos ou relatórios de equipes multiprofissionais. Sabe aquele relatório que a escola te manda da criança que você está avaliando? Sim, você pode inserir esse relatório dentro do seu laudo, citar a data que ele foi feito e colocar inclusive alguns pontos principais desse relatório dentro do seu laudo, porque ele é uma fonte complementar
de informação. Então, de uma forma resumida, mais simples para você conseguir entender o que essa resolução 31 de 2022 quer dizer. Vamos lá. Coloquei um esqueminha aqui para você compreender. Que tipo de teste, né? Que tipo de informação que você pode utilizar no seu laudo? Dois tipos de informação. Os fontes de informações que vão estar vindo de fontes fundamentais de informação e também de fontes complementares de informação. Vamos lá. As fontes fundamentais de informação são 3. São os testes psicológicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, aqueles que você entra no site mesmo, no SATEPSE, e você consegue achar ali que ele está aprovado, que ele está favorável. Além disso, entrevista psicológica e ou de anamnese. Então, a entrevista que você faz inicialmente com o seu paciente dentro do consultório entra aqui, portanto, como uma fonte fundamental de informação. E, além disso, protocolos ou registro de observação de comportamento. Então, você resolve na escola da criança para observar o comportamento dela ali dentro. Também está valendo. É uma fonte fundamental de informação que você pode utilizar no laudo, tá? Agora, como fontes complementares, nós temos técnicas e instrumentos não psicológicos que possuem respaldo na literatura científica. Então, se aquela técnica ou aquele instrumento que você está utilizando, ele não está no sistema do SATEPSE, contudo, tem respaldo científico para você poder utilizar, então, assim, tem algum artigo, tem um livro que você está lendo e que te respalda a utilizar essa técnica, sim, você pode estar utilizando. Só que você tem que colocar essa referência desse livro, essa referência desse artigo que você está estudando, que te respalda a utilizar esse instrumento no laudo, tá? Na parte de procedimentos do laudo. Tá? Você pega lá na parte de procedimento do seu laudo psicológico, coloca o nome da técnica e coloca a referência, tá? Cita autor, cita ano e coloca toda a referência daquele instrumento que você está utilizando, daquela técnica que você está utilizando para avaliação neuropsicológica ou até mesmo psicológica, tá bom? Pode usar, mas tem que ter referência, tem que ter respaldo científico para você estar utilizando aquela técnica ou aquele teste que não é psicológico. Além disso, outra fonte complementar de informação são documentos técnicos, protocolos ou relatórios, como eu disse, relatórios da escola, tá? No artigo 5 dessa resolução, está escrito assim, ó, que a psicóloga e o psicólogo têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos, técnicas e instrumentos empregados na avaliação psicológica, desde que fundamentados na literatura científica psicológica e nas normas vigentes do Conselho Federal de Psicologia. No artigo 6, os documentos decorrentes do processo de avaliação psicológica deverão ser elaborados em conformidade com as normas vigentes do Conselho Federal de Psicologia. Essas normas você consegue encontrar na Resolução 006 de 2019, tá? Que é a resolução que dá as diretrizes ali para elaboração de documentos psicológicos, né? Ou seja, também da avaliação neuropsicológica. No artigo 10, é colocado que os testes psicológicos abarcam os seguintes instrumentos, né? Testes, escalas, inventários, questionários e métodos projetivos e expressivos. Portanto, uma escala que você tenha encontrado e que você gosta muito de utilizar determinada escala, ok. Se tem respaldo na literatura e ou é aprovado pelo sistema do SATEPSE, você pode estar utilizando aquela escala, tá? No artigo 12, é colocado que a utilização de testes psicológicos com parecer desfavorável, tipo VISC-3, ou que constem na lista de testes psicológicos não avaliados no site do SATEPSE, será considerada falta ética. Então, é interessante que antes que você utilize uma escala, um teste que você queira, que você dê uma olhadinha no site, né, do SATEPSE e confira se está desfavorável esse teste ou se está na lista dos testes que não foram avaliados ainda, tá? Porque aí, se você fizer o uso deles, você pode ser penalizado, vamos dizer assim, tá bom? E tem um parágrafo único que fala assim: a previsão desse artigo não se aplica em casos de pesquisa amparadas pela legislação vigente e às situações de ensino com objetivo formativo e histórico na psicologia, tá? Essas são as exceções. E no artigo 13 está colocado assim, ó, na hipótese de dúvida quanto à classificação do instrumento em teste psicológico ou instrumento não psicológico, ficam legitimados aos Conselhos Regionais de Psicologia, os CRPs,
a submeter o respectivo instrumento à comissão consultiva em avaliação psicológica, né, para a apreciação. Então, a ideia é que, no caso de dúvida, aí os próprios conselhos vão se organizar para isso, tá? Agora, se você está fazendo diferente do que colocado nessa resolução aqui, fique calmo, fique relax. Essa resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 31 de 2022, ela entra em vigor 60 dias após a sua publicação, quando revogará a resolução do Conselho Federal de Psicologia número 9 de 2018, né, que até então versava sobre esse tema. Então, quer dizer que se essa resolução 31 de 2022 foi publicada no dia 15 de dezembro de 2022, você que acompanha o nosso canal sempre, toda semana, entende que só vai entrar em vigor dia 15 de fevereiro de 2023, tá? E você já vai ter assistido esse vídeo, tá bom? Mas, Sara, como é que eu acho essas informações, né, de teste psicológico, de instrumento não privativo, enfim, no site do SATEPSI, tá bom? Sim, eu sei que o site não é dos melhores, mas assim, fica tranquilo, eu vou organizar um vídeo aqui no nosso canal explicando como você consegue navegar e achar esses dados dos testes, tá bom? Agora me diz aí, ficou mais claro o que você pode ou não utilizar na avaliação neuropsicológica? Eu espero que sim, né? Um grande abraço!